Muito bem, meus amigos, retomando aqui o nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos no capítulo 7, Programações Abençoadas. Esse é o nosso segundo encontro. E fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós acompanhamos aqui no estudo passado, nós tivemos então a visita de Filomeno de Miranda, Anacleto, de Lermando, lá nos aposentos do Padre Mauro, de forma a induzi-lo, né, ao desdobramento, para que pudesse se reunir no plano espiritual com todas as personagens envolvidas nessa trama que ele estava vivenciando, incluindo a diretora da escola, que vivia aquele conflito de qual decisão tomar diante daquele flagrante que, infelizmente, ela acabou, ou felizmente, né, que ela acabou realizando, vendo aquele possível abuso, né, daquela criança. Ela que era de uma família, ela e o esposo eram católicos praticantes, e bastante dedicados, né, um espírito com um espírito bastante consciente, né, da sua fé, dos seus valores, e também o Jean-Michel, que era o espírito obsessor, que também junto a eles estariam ali naquele encontro, naquela cariação, digamos assim. A primeira parte desse encontro que nós acompanhamos no nosso estudo passado foi esclarecendo a diretora da importância de ações conciliatórias, embora considerando a responsabilidade do Padre Mauro, mas procurando não a punição, mas a reeducação daquele espírito adoecido, entrando em contato com superiores dentro da igreja, para que pudesse afastá-lo das atividades junto às crianças, já que esse era um ambiente que para ele era bastante provocativo diante das fraquezas que ele apresentava. Então, que providências fossem tomadas, mas providências justas para a educação, chamando a atenção aqui o irmão Anacleto para o fato de que não havia nessa ação que ele sugeriu a intenção de minimizar a responsabilidade do Mauro, mas mais uma vez para que ele não sofresse além do necessário para que ele pudesse se reeducar. Ela concordou. Ele também, se manifestando nesse encontro, se mostrou bastante sensibilizado e desejoso também de ter essa nova oportunidade de recomeço e de correção. Porém, nós paramos aqui agora na segunda parte, quando Jean-Michel, ouvindo todas as orientações e quais seriam os próximos passos no auxílio a Mauro, ele se mostrou indignado, exatamente porque ele foi um abusado no passado desse mesmo espírito, e a própria obsessão que ele realizava era resultado dessa lesão que ele sofreu devido à ação de Mauro nessa existência anterior, como sendo aquela mulher que era responsável por aquele antro de abusos, né, principalmente com menores, com crianças, em que Jean-Michel foi vítima. E aí então, após terminadas aqui as orientações e direcionamentos para resolver essa questão, o irmão Anacleto então ele trouxe esse esclarecimento. Ao despertares, terás uma nítida lembrança, quanto possível,
destes acontecimentos de que participas, de modo que um novo programa te será delineado e deverás segui-lo com os olhos postos no amanhã feliz. Somente o bem incessante te constituirá refúgio e garantia de saúde moral, sob as bênçãos de Jesus, o herói silencioso de todos os momentos. Não temas, nem te permitas novos pesadelos de horror. Aqui então, iniciando essa segunda parte, silenciando, foi interrompido pelos gritos e impropérios de Jean-Michel, que indagava: como? O infeliz não pagará pelos crimes perpetrados? Que justiça é essa? Onde o reto cumprimento dos deveres e das leis? Como é possível acobertar tanta miséria através de artifícios piegas, de compaixão e de terapias de mentira? Ele é um criminoso consciente e terá que responder publicamente pelos desvios que se tem permitido e pelo mal que vem praticando contra a pobre infância. As últimas palavras não escondiam a alta dose de ironia e o conjunto não ocultava a perfídia de que se utilizava a fim de gerar conflitos e dúvidas. Então aqui, a forma como Jean-Michel se manifesta traz um pouco de toda a intenção que ele tinha durante esse tempo em que ele perseguia Mauro, né, como sendo ali agora a sua vítima, já que no passado havia sido seu algoz. A intenção dele era destruir Mauro de todas as formas, começando pelo próprio escândalo, uma possível indução para um suicídio, porque assim ele desencarnaria numa situação extremamente dolorosa, que era para ele uma ferramenta, um instrumento da sua vingança, e agora ele observa exatamente uma nova condução. Então ele procurava protestar, contestar essa ação, achando que a justiça mais adequada para Mauro seria a justiça do castigo, e não a justiça da reeducação. Então a gente vai acompanhar agora esse protesto, né, como eu coloquei para vocês no nosso encontro passado. Aqui agora a gente veria o outro lado, né, da situação, em que de um lado a compaixão imperou, do outro agora a revolta e a indignação estão imperando, né? Vamos ver aqui agora o desfecho dessa história. Bom dia, Maza. Vamos lá. Sem perder a serenidade que lhe era habitual, o mentor respondeu-lhe com bondade e energia: surpreendo-me com as tuas palavras, porquanto, se considerarmos a questão do crime, no caso em discussão, o responsável não é somente aquele que transita no corpo físico, mas também o nosso astuto amigo, que sabe imprecar e proclamar a necessidade de justiça. A qual justiça te referes? Àquela da cidade do deboche, do paú da depravação, onde os seres humanos se tornaram escravos das próprias abjeções? Com que autoridade reclamas justiça, tu que tens sido o escrando comparsa do exausto hospedeiro das tuas vis sensações? Acreditas que os teus sofismas perturbem a claridade do nosso raciocínio? Engana-te, porquanto, antes das conjecturas aqui apresentadas, estamos habituados a lidar com vítimas e algozes, com psicopatas aferrados ao sexo em desalinho, desde o período em que nos encontrávamos na Terra. Logo mais será o momento de dialogarmos contigo, e por enquanto silencia e ouve. Então aqui a atitude do irmão Anacleto, junto a ele, foi uma atitude com autoridade, usando uma linguagem que despertasse a atenção dele, já que ele dizia que o Mauro era o criminoso daquele ato, e o que o irmão Anacleto chama atenção é exatamente que o Mauro
entrou nesse caminho e praticou aquela atitude, ou tinha intenção de praticar aquela atitude, exatamente pela indução desse próprio espírito, do próprio Jean-Michel. Portanto, em termos de crime, ele seria o coautor desse crime. Então, essa posição do irmão Anacleto era exatamente para chamar a atenção dele, para que ele também se conscientizasse da responsabilidade. Que se a justiça fosse aplicada, a justiça seria abrangente, inclusive envolvendo-o também. A atitude imediata, enérgica e clara assumida pelo orientador fez o perturbador aquietar-se embaraçado. O nobre Anacleto deixara claro que desde os dias do corpo físico no mundo se houvera dedicado à sexologia, de cuja tarefa se desincumbira com elevada folha de serviços prestados aos enfermos e a outros portadores de distúrbio na área genésica. Por isso mesmo, prosseguia afeiçoado ao mistério de atendimento aos infelizes que tombaram nas paixões mais grosseiras do sexo enfermo, havendo sido designado por instância superior para a tarefa na qual nos encontrávamos investidos. Então aqui a gente não tem o histórico do irmão Anacleto, de estar aqui dedicado a esses distúrbios, talvez como um psiquiatra, né, mas não temos aqui qual é exatamente ali as tarefas que ele realizou. Dando prosseguimento às instruções, volveu a dona Eutímia e explicou. Dona Eutímia era a diretora da escola, né? Tudo bem, Marion? Voltou o som? Então, voltado para a dona Eutímia, explicou. Em face da magnitude do evento infeliz, é de bom alvitre que, no primeiro momento, a dedicada diretora elucide ao esposo a ocorrência e, com ele, busque um contato com sua eminência, o senhor bispo, pondo-o a par de tudo, de modo que se possam tomar providências sem as escabrosas contribuições da mídia, que se compraz no lixo das misérias humanas. É certo que há uma outra mídia honesta, que narra os fatos, conforme acontecem, divulgando-os e esclarecendo as pessoas, o que nem sempre acontece com a correção que seria necessária, antes exaltando o mal sem o erradicar ou apresentar saudáveis soluções para ele. E aqui nós conversamos, né, sobre a função da mídia nesse caso. Então até comentei com vocês que eu ia pesquisar, acabei me esquecendo, sobre as ações da Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas, que é uma associação de classe que tem por objetivo levar a reflexão, a análise de como o jornalismo deve se portar a partir dos valores espíritas e não pelo sensacionalismo que habitualmente nós encontramos. Então aqui ele trouxe que tem a mídia que trabalha de uma forma honesta, embora destacando muito mais o mal do que procurando solucioná-lo. E há aquela mídia que naturalmente gosta, né, tem ali a preferência pelo escândalo, pelas manchetes. Né, mas de qualquer forma, essa questão deveria ser tratada de acordo, porém sem a participação dessa mídia, que causaria muito mais escândalo do que ali uma solução. Porque silenciasse como percebendo que a nobre senhora teria algumas interrogações, o mentor aquietou-se por um pouco, facultando que Dona Eutímia inquirisse. Perante as leis de Deus, um sacerdote que jura ser fiel à verdade, trabalhar pelo bem da comunidade, ser pastor de ovelhas que se lhe entregam, confiantes, e defrauda o compromisso através da conduta execrável, ficará impune? Não são pecados mortais os atos infames que o padre Mauro vem praticando com insistência? E as suas vítimas como ficarão? Com a mesma sinceridade, o benfeitor respondeu: ninguém foge das leis de Deus, que vigem em toda parte e que estão escritas na consciência de todos nós. O nosso irmão não fugirá de si mesmo, das cenas escabrosas que se permitiu, do remorso que o dominará por largo período,
Isso, porém, somente sucederá mais tarde, quando, desperto e disposto ao resgate, começar o período de refazimento. A punição divina ao pecado mortal nunca se faz de maneira destrutiva do pecador, mas de forma que o edifique, convidando-o a reparar todos os danos perpetrados mediante ações dignificantes e restauradoras do equilíbrio. Por isso mesmo, é-nos a todos muito difícil o julgamento correto, por desconhecimento das causas profundas e a modesta percepção do todo no conhecimento, no acontecimento, que somente a consciência cósmica penetra. Mas ninguém se libera da culpa sem padecer-lhe os efeitos danosos e cruéis. Bom dia, Marli. Então aqui o que nós vamos observar é até mesmo que, embora aquele cenário seja estudado por esses especialistas, como é o caso do irmão Anacleto, há mistérios que somente Deus conhece. E aí nós falamos das esferas mais elevadas, daqueles espíritos que conhecem as profundezas da consciência de cada um. E certamente nós vemos ali que essa justiça, perfeita como é, ela vai agir na reeducação daquele infrator. Porém aqui nós, mais uma vez, não vamos pensar sempre na justiça punitiva, como é o caso que a própria irmã Eutime acabou pensando também, imaginando aqui que ele deveria ser castigado por aquilo que ele fez. Talvez ali a expulsão da ordem, talvez ali uma prisão. Então aqui são detalhes, né, que vão sendo analisados dentro desse aspecto da justiça divina que nós não compreendemos. E mesmo que nós especulemos, né, e mais uma vez, nós vemos aqui no nosso mundo muitas situações que nós consideramos claramente injustas, mas que na verdade elas são injustas nesse momento em que nós estamos observando, classificando quem são os algozes e quem são as vítimas. Mas ao analisarmos a história de cada indivíduo, de cada grupo, de cada comunidade, e vermos ali a lei de Deus levando cada indivíduo, cada grupo, cada comunidade ao reequilíbrio necessário, nós veremos ali essa troca de posições. Aquele que fez sofrer passa a ser o sofredor por uma questão de necessidade de reequilíbrio. A partir ali de escolhas, de orientações que partem do plano espiritual superior e que nós não conseguimos vislumbrar. Então nós vemos agora, temos ali várias situações do nosso mundo em que nós lamentamos as situações que acontecem, envolvendo aqueles que aparentemente se mostram mais frágeis contra aqueles que são os impositores de determinado tipo, né, de violência. Só que na verdade nós estamos ali vendo pessoas que estão trocando de papel. Então, até mesmo nós, dentro do movimento espírita, nós também ali sofremos as nossas indignações. Porque, de um lado, nós temos a nossa consciência, que olha para aquela situação, ou melhor, nossa razão, que olha para aquela situação e vendo ali a ideia da reencarnação, a ideia da lei de causa e efeito, das provas e expiações, dessa inversão de papéis entre algozes e vítimas, mas passionalmente essa razão já perde o seu efeito, porque nós nos revoltamos e, na verdade, até mesmo esse tipo de sentimento, ele é para nós importante, porque sempre que nós nos indignamos com um fato, isso mostra exatamente que valores que nós estamos cultivando estão ali sendo acionados. Quando nós vemos a injustiça, por exemplo, mesmo que essa injustiça seja apenas diante da nossa visão, mas a justiça superior esteja sendo aplicada, e essa ideia de injustiça que nós vivenciamos é para nós ali uma demonstração, um indicativo de que os nossos valores estão se desenvolvendo. No passado, nós não apenas éramos indiferentes, mas muitas vezes contribuíamos pelo castigo daquelas pessoas que eventualmente ali estivessem em determinada posição. Né? Bom dia, Brás. Então, por isso, a gente vai percebendo que essa nossa reação passional de imediato, ela é um indicativo desse
processo evolutivo, mas com o passar do tempo, com o amadurecimento, nós passaremos a conectar a nossa razão com as nossas emoções, encontrando ali, né, o equilíbrio entre as duas, pelo fato de nós termos uma visão muito mais profunda sobre a história de cada indivíduo, sobre a história de cada grupo e comunidade. Mami colocou lá em cima: ainda não sabemos lidar com o erro, preferimos julgar e condenar apedrejando, né, que é exatamente também essa ideia da nossa passionalidade, não passividade, mas a passionalidade, esse sentimento de paixão que nós temos, né, de paixão pela justiça, e reagimos de uma forma intensa diante de uma determinada ou de uma suposta injustiça. Vamos em frente. Interrompeu a explicação por um pouco, a fim de nos permitir assimilar o seu conteúdo profundo, e continuou. Pelo que nos é dado perceber, a renovação de Mauro já começou, a partir do instante em que se deu conta da própria loucura. Por sua vez, a misericórdia do Pai, em nome de sua justiça, facultar-lhe-á um longo período de isolamento, possivelmente em uma clínica onde se irá reajustar aos padrões de comportamento saudável, inspirando-o a cuidar de crianças enfermas, portadoras de alienações mentais e distúrbios nervosos, assim resguardando-se da prática de atos indecorosos, assistindo-as, socorrendo-as, amando-as, sendo repudiado, maltratado, agredido. As entidades perversas que as obsediarem, sabendo do passado do então futuro devotado benfeitor, agirão agressivamente tentando desanimá-lo, provocando-o para que se afaste do bem-fazer e tombe novamente nos escuros abismos da loucura. Nesses momentos, porém, luzirá o amor do Pai, inspirando-o a prosseguir, e sua mãezinha desencarnada, que o vem ajudando a sair do fosso, ser-lhe-á o anjo da guarda, insistindo pela sua renovação e felicidade. Igualmente não faltarão outros socorros, porque o bem é a coroa da vida e jamais segue a sós, sem amparo na retaguarda e com atração na vanguarda. As criancinhas danificadas emocionalmente receberão de igual modo melhor conforto moral e espiritual, em vez de, após o escândalo, receberem poupudas indenizações, expostas ao ridículo, aos conflitos públicos e ao escárnio daqueles mesmos que aplaudem às eclosões das cenas estúpidas e escabrosas. Aprisioná-lo em um cárcere infecto, colocá-lo entre bandidos outros que poderão assassiná-lo, como vem ocorrendo no mundo, de maneira alguma fará deter a eclosão dos episódios de pedofilia que se multiplicam em razão do deboche que desgoverna as criaturas. Antes, estimularão outros enfermos a serem mais hábeis, a investirem mais no turismo sexual, em grande voga, que rende fortunas incalculáveis aos seus exploradores e aos veículos de informação que os divulgam com dubiedade, sem o caráter sério de deter o fluxo destruidor. Então aqui o que é colocado para nós é que Mauro, então, após ali o período de reabilitação, passará então a auxiliar esses espíritos enfermos nessa condição, sendo ali assediado e atacado pelos obsessores desses espíritos, dessas crianças danificadas aqui, e ao mesmo tempo o plano espiritual manterá essa vigilância junto a esses pacientes, digamos assim. E o que detalhe que é colocado, que de nada adiantaria, dentro da ideia de justiça que nós temos hoje, colocar Mauro, por exemplo, sendo preso pelo assédio que ele praticava, junto a criminosos, num presídio, por exemplo, que poderiam inclusive assassiná-lo, como costuma acontecer, como foi chamada a atenção, sempre que aparece ali um estuprador, alguém que abusa de uma criança e vai preso num local como esse, existe ali, dentro daquilo que nós acompanhamos na atualidade, uma justiça interna, que os próprios prisioneiros, os próprios presidiários,
acabam praticando, que é exatamente ali uma violência, até mesmo um assassinato contra aquele agressor, aquele preso que chegou. Então, de que isso adiantaria, aqui pergunta o irmão Anacleto, na resolução da questão dos abusos contra crianças? Isso modificaria alguma coisa ou inclusive, acabaria pelos escândalos provocados, né, tentaria muito mais aqueles que já estão envolvidos nesse tipo de crime. Então aqui a proposta é isolar, cuidar, reformar, reformular. E não simplesmente castigar dentro da nossa visão atual. O Braz lembrou ali, né, até chegamos ao nível de não julgar ainda demora, né? Então a gente tem essa visão de ter a compaixão, né, e ao mesmo tempo encontrar o equilíbrio para fazer com que a justiça aconteça diante do criminoso, mas para que ele seja reeducado, nós ainda temos que modificar não apenas as nossas próprias leis, mas até mesmo a forma como nós interpretamos e aplicamos essas leis. Né? Então existe ainda muito a se transformar no nosso mundo. E como a gente já conversou, lá no livro dos Espíritos, das leis morais, na lei do progresso, nós vamos encontrar ali o comentário dos Espíritos para a pergunta de Kardec, mostrando que haverá uma evolução na legislação humana de acordo com a evolução da própria sociedade humana. Então é preciso que nós modifiquemos os nossos valores, os nossos comportamentos, para que conheçamos novas formas de criar as nossas leis e aplicar as nossas leis. Uma sociedade embrutecida tem leis compatíveis com esse embrutecimento, leis agressivas, leis punitivas de fato. Então tudo isso vai se modificando conforme a nossa sociedade também vai se transformando. Mani colocou, né, o amor e o entendimento de todos nós, atingiremos a perfeição no resgate e nos permite a redenção, né? Nos resgata e nos permite a redenção. Então ainda temos dificuldade em amar o enfermo, o imperfeito, né? Exatamente porque as nossas leis e as nossas instituições também não são perfeitas, né? Então, pelo fato de nós não termos leis e instituições que consigam reabilitar um criminoso, já que ela não tendo condições de fazer isso, e imaginando que um perdão para aquele criminoso é uma demonstração de compaixão, na verdade nós exporíamos a sociedade diante daquele indivíduo que ainda é um enfermo, e ele voltará a praticar esse crime. Então é necessário que as instituições tomem providências. Se não sabe como fazer, a ideia então é eliminar o criminoso e não resolver o problema do crime em si. Tanto que até pena de morte nós temos hoje, como sendo ali uma pena capital, para resolver o problema, já que esse problema ainda se encontra com raízes tão profundas que não é possível simplesmente tirar essa erva daninha do meio do jardim, né? Então é mais fácil você acabar com todo o jardim para acabar com a erva, né? Então, por isso ainda nós temos muito ainda que transformar em termos de sociedade. E continua. Novamente fez pausa, adentrando-se pelo futuro na programação que trazia em mente. Sob os auspícios de venerando os mensageiros de luz, concluiu. Chegará o dia em que a perversidade desaparecerá da terra, e a escabrosidade das almas será substituída pela compaixão e pelos sentimentos de amor com respeito pela vida. Nesse dia, que certamente não será imediato, olha só o que ele fala aqui, tá vendo? As ocorrências abomináveis estarão nas páginas da história como pertencentes ao período de brutalidade e primitivismo da criatura humana, qual ocorre com inúmeros fenômenos do passado. Até chegar esse momento, a todos nos cabem as atitudes de ajuda e de compreensão, de energia e de bondade, reeducando os calcetas e atendendo as vítimas, de forma que o equilíbrio moral predomine nos arraiais da sociedade terrestre. Então, ainda temos uma longa jornada pela frente.
nosso irmão enfermo transitará um longo percurso de recuperação e de reconquista de si mesmo. Ajudemo-lo antes que o destruamos, considerando que a vida são bênçãos e que todo aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Todos nos encontrávamos emocionados. A lógica, a temperança, a sabedoria do benfeitor levavam-nos a reflexões interiores muito profundas, quando analisamos o que fizéramos e como nos encontrávamos ante o infinito de possibilidades edificantes que nos aguardavam. Dona Eutímia anuiu completamente, apresentando-se serena e quase feliz. Nesse momento, o benfeitor dirigiu-se a Jean-Michel, que se apresentava aturdido ante o que acabara de ouvir. Desde quando perdera o discernimento e tombara no abismo do ódio, da perversão moral e da criminalidade, não tivera ensejo de reflexionar em torno da vida e sua grandeza, dos objetivos essenciais ao crescimento para Deus que é inevitável. Então aqui nesse ponto inicial, o que Filomeno comenta é que Jean-Michel, no momento em que ele se deu conta que era uma vítima e que ele poderia ter o direito de fazer a sua própria justiça pelos sentimentos que ele cultivava, pela revolta de que ele foi tomado e pelas influências também que ele sofria, ele então, desse momento em diante, ele se achava com todo o direito de fazer sua própria justiça. E desde então, ele nunca tinha pensado nessa possibilidade de dar chance àquele espírito que é o criminoso que ele considera, de poder se reabilitar. Que é o que geralmente nós encontramos, né, nos trabalhos de desobsessão, quando então aquele que se apresenta como obsessor traz uma única ideia, né, aquela monoideia, fazer a sua própria vingança, fazer a sua própria justiça. E pensar na possibilidade de perdoar, até mesmo modificar os sentimentos diante daquele que é a sua vítima dessa obsessão, ele nunca parou para pensar. E esse tipo de mudança é inadmissível. E é aí que entra, então, o trabalho daquele que é o doutrinador, daquele que é o esclarecedor, daquele que está conversando com ele, fazendo aquele trabalho de evangelização, inicialmente não necessariamente fazendo com que ele modifique a sua atitude, porque isso é algo que vai acontecer com o tempo, mas para que ele deixe que a própria justiça divina encontre ali o seu resultado, apresente o seu resultado, apresente a sua ação. Então falar para ele assim, olha, perdoe, volte a gostar dele. Isso é algo que de imediato costuma ser ali muito difícil, até pelo próprio endurecimento do espírito. Mas dizer para ele, olha, cuida agora do seu próprio caminho e deixe que o outro aprenda ali com as próprias ações, já é ali o início significativo. Então aqui nesse momento a gente está vendo que essa conversa que Jean-Michel vem acompanhando, mostrando que todas as ações serão tomadas para que o Mauro possa recomeçar, mas mesmo que ele responda perante a justiça divina, para que ele aprenda com os próprios erros, que ele tenha oportunidade de recomeçar, é algo que para Jean-Michel era impensável. Então aí que vem então esse recomeço, essa oportunidade de retomar o curso, né? O Brasnem-Bronnen foi o que fizeram com o nosso Divaldo, né, por ele ter sido Tomás de Quatermada, né, o pior inquisidor espanhol. Né? Olha, Brasil, eu não conheço essa informação dele ter sido Tomás de Quatermada. Tá? Eu tinha, inclusive, vi outras existências, outras experiências. Né? Mas, né, de qualquer forma, todos os espíritos têm a oportunidade de recomeçar. Ele sofreu como cobrador, né? A gente tem ali várias histórias, né, de obsessão. A Cleusa colocou, muitas vezes é mostrado para ele suas próprias atitudes
em encarnações anteriores, né? Inclusive é o trabalho de regressão de memória, para que ele possa se ver, né? Se ver ali na sua trajetória. O obsessor vê que o algoz, vê que foi algoz em outras encarnações, né? Então essa é uma das ações que eles têm, né, de sensibilizar aquele que é o obsessor, né? Quanto a ti, aí depois aqui embaixo, né? Olha até um trecho aqui, peraí. Desde quando perdera o discernimento e tombara no abismo do ódio, da perversão moral e da criminalidade, não tivera ensejo de reflexionar em torno da vida e da sua grandeza, dos objetivos essenciais ao crescimento para Deus, que é inevitável. Dava-se conta, nesse momento, do engodo que se permitia e da ilusão que buscara transformar em realidade eterna, ludibriando os códigos divinos. Quase atoleimado, ouviu o irmão Anacleto falar-lhe. Quanto a ti, irmão querido, o amanhã sorri 1000 dádivas de felicidade. Chegou o momento de te libertares também da carga odienta, do sofrimento bestial, que em nada te ajuda, antes mais te alucina. Da situação de vítima da hediondez, te tornaste comparsa e fomentador de novas misérias contra a humanidade. Hipnotizado pelo prazer selvagem, já perdeste o rumo dos teus nefandos objetivos, que eram de perseguição, tomando nas malhas da rede de misérias que teceste, tornando-te vítima de ti mesmo e dos teus planos diabólicos. Agora, despertas para a vida nova, para novos compromissos. Ouve, Jesus te chama para a felicidade e não te podes negar a um ensejo especial. Renascerás na carne oportunamente, chagado e aflito, com os estigmas que cravaste nos tecidos sutis do espírito, através do teu corpo intermediário, hoje deformado e em dilacerações. Já imprimiste no teu futuro uma infância limitada por anomalias mentais e físicas de vária natureza, na qual te demorarás por mais ou menos uma dezena de anos tormentosos, visitado vez ou outra pelos teus companheiros do antro de depravação, que te explorarão as energias, mas afligindo-te. Então olha só a história que ele vai ter para poder se reabilitar, né? Porque tudo aquilo que ele fez nesse período, e nós vamos lembrar, né, que tudo isso começou lá no início do século XIX. Então nós temos aí mais de um século de perseguição desse espírito, desse estado odiento em que ele se encontra, se tornando também responsável por muitas lesões, por muitos danos naqueles que foram vítimas, por exemplo, do próprio Mauro. E isso quer dizer, a justificativa dele é, eu fiz porque ele fez comigo. Só que para cada ação que ele praticou, ele terá também a sua corresponsabilidade. E aqui então já foi previsto para ele que ele vai reencarnar, trazendo todos esses estigmas que ele então marcou no seu próprio perispírito, que vai fazer com que o seu corpo, por causa dessas deformações e dilacerações, faça com que ele reencarne com anomalias mentais e físicas de diversas ordens durante ali 10 anos de grande tormento, inclusive sendo visitado, tendo a companhia daqueles que foram os seus comparsas diante dessas ações. Então olha só o tempo que levou, o tempo que vai levar para que ele possa se reabilitar e de que forma vai acontecer essa reabilitação. Mami colocou, né, sabes lá, se eu não ajudei a maltratar, né, Jesus na Via Crucis e hoje, me emociona pensar nele, né, não sabemos o que fizemos no pretérito e o quanto evoluímos, né, o fato de nós termos oportunidade de evoluir, de estarmos nessa condição, já é algo significativo para nós, né.
O Braz lembrou, né, para chegarmos aos dias de hoje, tivemos muitas 1000 encarnações, né? Pois é, teve um tempo ali incontável. Para chegarmos aqui, temos oportunidade de ter essas reflexões hoje, né? E há pouco tempo, não podemos nem dizer no passado, né? Porque foi há tão pouco tempo que houve o nosso despertar, ou pelo menos o início desse despertar, né? Que até pouco tempo nós continuávamos ali com um comportamento ainda endurecido, né? Ainda criando tantas situações dolorosas para todos nós. Né? Sempre podemos escolher de uma forma diferente hoje, né? E de fato é assim. E seguindo aqui então. Nesse exílio libertador, terás como benfeitor e companheiro, pela senda de espinhos, o nosso Mauro, que te recolherá na casa da caridade, que erguerá oportunamente em distante recanto do Brasil, em cuja oportunidade vos amareis, ajudando-vos reciprocamente. Então olha só como está aqui a programação. O Mauro vai passar por esse processo de reabilitação, se tornará esse cuidador, e claro, né, tudo muito bem definido e programado para que ele possa se tornar ali um espírito saudável para essa finalidade. Porque a gente lembra, né, o fato dele ter ainda essa queda, essa fraqueza moral muito significativa no abuso com crianças, é claro que ele não teria condições de praticar qualquer tipo de trabalho, de realizar qualquer tipo de trabalho envolvendo esse público. Mas ele passará então por esse trabalho e tendo contato com essas crianças, e nessa condição tão dolorosa, vai fazer com que tudo aquilo que ele vai adquirir nesse trabalho de reabilitação e ao mesmo tempo também inspirado pelo sentimento de compaixão de ver esses pacientes, essas crianças nessa condição tão dolorosa, ele então se tornará esse responsável pela fundação dessa casa de caridade. E aqui então na programação virá que esse mesmo espírito, o Jean-Michel, vai reencarnar então como sendo uma dessas crianças atendida nessa casa de caridade. E aí coloca para nós: confia em Deus, que é teu Pai como o é nosso, e liberta-te de ti mesmo, desse comportamento infeliz que te desnaturou. Quanto possível estaremos contigo, e outros benfeitores nunca te apartarão, ajudando-te na desincumbência do dever. Então a gente já vê aqui que o trabalho dele, desse trabalho de reabilitação que ele também vai vivenciar através dessa reencarnação dolorosa, e claro que ele vai, estando no plano espiritual, ele vai passar primeiro por aquele tratamento inicial, se preparando para uma nova reencarnação, e é claro que ele não vai aceitar de bom grado esse tipo de experiência, porque a ideia de vítima que ele foi no passado ainda vai ser para ele uma ideia muito forte, muito resistente. E imaginar que ele vai ter que passar por uma reencarnação dolorosa como essa, para que ele possa recomeçar, é aquilo que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, exatamente nesse item que fala sobre a escolha das provas, quando coloca para nós que tem aqueles espíritos que não apresentam condições de tomarem, de aceitarem ou de participarem do planejamento dessa nova reencarnação. Então, os benfeitores espirituais ajudam no delineamento, né, de toda a história que ele vai precisar vivenciar, e nesse caso vem aqui uma reencarnação que nós podemos chamar de compulsória, pelo menos nesse momento. Porque nós desconhecemos aqui qual vai ser exatamente ali todo o processo que ele vai vivenciar, para poder ter esse despertar de consciência de novo, se preparando para essa nova reencarnação. Pode ser que ele se torne mais dócil, pode ser que ele se torne mais consciente, pode ser que a sua consciência peça, né, ou faça, né, que ele aceite com mais facilidade essa programação que foi proposta. Mas a princípio, ele se vendo como vítima, e ainda por cima, depois de tudo que ele sofreu, e dessa injustiça que ele vê acontecer, que é exatamente essa quase, entre aspas, absolvição de Mauro perante ali o entendimento dele, ele ainda vai ter que reencarnar nessa condição de sofrimento.
Então a gente vê que vai ser bem difícil para ele recomeçar, mas essa programação que vem sendo apresentada é então ali visando, claro, o seu próprio despertar. Então ele vai ter essa reencarnação dolorosa com essas anomalias mentais e físicas, vai ser ali, como é uma casa de caridade, acolhendo essas crianças. Provavelmente ser uma criança abandonada e tendo como única referência de amor exatamente aquele que foi o seu algoz no passado, que assim ele entendia que era o Padre Mauro. Então vejamos de que forma que essa trama vem sendo desenhada, fazendo com que haja, né, na verdade, o reencontro entre essas personagens, e nesse reencontro fazendo com que haja essa inversão de papéis, não mais agora como vítima e algoz, mas como aquele que é necessitado e aquele que vai ajudar nessa necessidade. O infeliz encolheu-se como se desejasse ocultar as formas degeneradas e prorrompeu em pranto volumoso, despertador, quase convulsionário. Foi então que Mauro, reassumindo a personalidade de Madame X, a antiga dama lasciva e pervertida nos dias do Império Napoleônico, levantou-se e, telementalizada pelo guia Anacleto, abraçou o sofredor, dizendo-lhe em lágrimas: ajuda-me com o teu perdão, a fim de que eu possa ajudar com a minha compaixão. E juntos possamos reabilitar-nos de todo o mal que fizemos através do bem que possamos fazer. Somos duas aves feridas que tememos voar, receando o tombo no abismo. Deus nos dará força, ajudar-nos-á a recuperar nossas plumas, para que planemos acima do Pantanal que nos retém afogando-nos. Perdoa-me por Deus, eu estava louca e venho continuando em alucinação. Não pôde prosseguir porque o verbo ficou estrangulado na garganta túrgida. O abraço, porém, que a sua vítima não pôde evitar, naquele momento selava compromissos de acerbas dores para o futuro. Todavia, abria a via redentora de libertação. Tartamudeando, o espírito infeliz redarguiu: que Deus nos perdoe a ambos, desditosos que somos. Aí a gente vai perceber aqui que a programação foi proposta, né? Então, tanto para no caso, por exemplo, de Mauro, que vai voltar como sendo esse benfeitor, que vai criar essa instituição para trabalhar com esses espíritos tão sofredores, tanto do mundo físico como do mundo espiritual, já que todos ali estarão presentes naquela casa de caridade. O Jean-Michel vai reencarnar nessa condição dessa criança, e ambos ali então com essa proposta de renovação. Então a gente vai lembrar sempre que é uma proposta, não é uma imposição, porque o programa foi trabalhado, o programa foi desenhado. Caberá agora a essas personagens a vontade de fazer com que o progresso realmente aconteça junto a eles. Não é simplesmente dizer está programado e está tudo resolvido. A programação é o começo. Se o Mauro vai conseguir resistir, se o Jean-Michel vai conseguir perdoar e mudar esse sentimento que ele tem, só o tempo vai dizer. E é daí que a gente vai lembrar sempre daquilo que foi conversado em estudos anteriores, que nós estudamos no Livro dos Espíritos, falando sobre a parte de escolha das provas, o livre-arbítrio. Então aqui ambos concordaram. Primeiro nível do livre-arbítrio. Eles aceitaram a proposta. Segundo nível do livre-arbítrio vai ser a vivência disso tudo. E aí somente na prática, no dia a dia, nós veremos essa transformação acontecer, de acordo com a vontade deles, com a ação que eles tiverem nessa programação. Então, a gente vai lembrar sempre, aquilo que é programado não é determinado. A programação oferece oportunidade. Cabe àqueles envolvidos abraçarem essa oportunidade. Angelina lembrou aqui, né, o que todos vós fizestes já aconteceu.
O importante no momento atual será pegar vossas charruas e seguir procurando acertar. Assim estareis melhores a cada etapa de novas experiências, né? Então, essa deve ser a nossa, obrigado pela participação. Essa deve ser a nossa relação com o nosso passado. Porque geralmente, né, o passado é sempre para nós aquela assombração. É aquele perseguidor implacável, né, que sempre vai procurar fazer sua própria justiça. Então, o aprendizado para nós de que em determinado momento nós não tínhamos consciência e agora nós temos a consciência e podemos trabalhar daqui para frente, a gente vai lembrar daquela passagem atribuída ao Chico, que nós não podemos voltar e mudar o passado, mas podemos começar agora diferente. Então, esse recomeço, ele depende essencialmente da nossa compreensão das nossas próprias fragilidades e também das fragilidades daqueles que nos acompanharam. É o que nós vimos lá no livro há 2000 anos, né, quando então Emmanuel conta a sua própria história. Imaginemos, né, grande custódio, querido custódio. Então é o que nós vamos lembrar do Emmanuel, no livro há 2000 anos. Quando então, imaginemos se por acaso ele se mantivesse assombrado pela sua própria história. Aquele espírito que simplesmente negou Jesus. Dá para imaginar ali o peso nessa consciência? Então ali, quando Emmanuel conta para nós a sua história, nós já vemos um espírito que está muito bem resolvido com o seu próprio passado e agora se mostra exatamente como esse benfeitor que nós conhecemos hoje. Mas quantos de nós ainda sofremos por causa do nosso passado? Nós não somos capazes de perdoar e com muito mais intensidade nós não somos capazes de nos perdoar. Porque o auto-perdão ele acaba sendo muito mais difícil do que o próprio perdão. Porque o auto-perdão significa nós compreendermos os nossos erros e começarmos a investir esforços para corrigir. Mas muitas vezes nós queremos a autopunição como sendo o único caminho. Então daí a oportunidade que a gente tem de olhar para trás e ver, olha, já aconteceu, como eu posso trabalhar para resolver isso? E é essa vontade, essa determinação que vai mostrar o nosso amadurecimento. Tomado de profundo sentimento de gratidão, o nobre benfeitor orou, exteriorizando aos céus o reconhecimento profundo de todos nós. De imediato, os participantes do encontro espiritual foram reconduzidos aos seus lares, à exceção de Jean-Michel, que seria deslocado para outro lugar, onde teria preparação para a futura reencarnação, mediante a qual daria início a uma nova etapa. A noite, que estivera recamada de estrelas cravadas no seu dossel de sombras, cedia lugar levemente ao rosto da manhã, que lhe colocava as primeiras claridades do dia, como a anunciar novos programas de bênçãos para muitas vidas. E aí então, aqui começa o capítulo 8, Atendimento Fraterno. Então nós vamos ver aqui a história agora, a continuidade de Dona Eutímia, a diretora da escola. Então nós vamos acompanhar agora quais serão ali as atitudes que ela vai tomar a partir das orientações que ela recebeu para ajudar, né, na resolução dessa questão. A primeira orientação, ela conversará com o esposo para que possa organizar ali as suas ideias e de que forma que isso pode ser resolvido. Ela se dirigirá então ao bispo responsável pelo Padre Mauro e ali então começará o planejamento, né, para o ajuste de Mauro como sendo esse espírito ainda adoecido. Então, meus amigos, é isso. Fechando aqui o nosso trabalho de hoje, nós vemos então aqui todo o entendimento que foi elaborado junto a esses espíritos, e mais uma vez, importante a gente lembrar que essa, vamos dizer entre aspas, desistência de Jean-Michel
de cumprir o seu propósito, lembrando que ele se encontra vinculado a uma comunidade no plano espiritual inferior, que alimenta tantos vícios, esse tipo de desistência ele acaba provocando uma grande revolta entre os seus pares. Por isso que na próxima encarnação, nessa encarnação que vem sendo desenhada, ele continuará sentindo a presença daqueles que foram seus comparsas. Então, a ligação que nós estabelecemos não é tão simples assim, de se desfazer, mudando simplesmente assim, olha, eu já não quero mais. Quer dizer, entre aquilo que eu quero e aquilo que nós queremos, tem uma grande diferença. E no caso dele, vinculado a essa comunidade, a gente já acompanhou isso em outras obras, tanto de Filomeno de Miranda como também de André Luiz, a gente vai ver que essa relação não se desfaz assim com tanta facilidade, né? Existe ali uma insistência, uma persistência por parte desses espíritos. Mas a gente tem aqui todo, né, o trabalho feito por esses espíritos amigos que estão ali organizando então essa nova etapa de todos eles, né? E é claro que esse assédio faz parte, né? Já que se cultiva esse tipo de amizade, esse tipo de relação, nem amizade, né? Porque nós não vemos ali espíritos amigos, nós vemos espíritos que são comparsas de um crime, comparsas daquela tendência, né? Então nós veremos ali o trabalho dos benfeitores para que todos possam se juntar ali e crescerem juntos